Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Bidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Então, boa noite a todo mundo. Fico muito feliz, mais uma quarta-feira a gente tá aqui junto, né? E como a gente veio falando já nas últimas semanas que estavam vindo esses eventos, né? Essa sequência de eclipses. Então, teve esse eclipse agora nesse final de semana que foi bastante significativo. E eu acredito que deve ter gerado muitos diferentes tipos de efeitos para cada pessoa. Foram feitas também diferentes tipos de interpretações e análises de correntes filosóficas diferentes a partir disso, né, desse fenômeno que aconteceu. O mais interessante também é observar que a América do Sul exclusivamente recebeu esse eclipse de uma maneira muito forte, tipo, a América do Sul incidiu a potência 100% do eclipse, então a gente sofreu bastante essa força, mas ela pode ter dado efeitos diferentes para cada pessoa. Uma coisa importante assim da gente também observar, né? Assim como teve no eclipse solar, eu lembro que na sequência do eclipse solar eu falei sobre uma grande erupção, né, de massa solar, uma ejeção de massa solar que atingiu a Terra e deixou uma parte do planeta sem sinal de rádio durante algumas horas. O que aconteceu justamente nessa região da América do Sul em decorrência do eclipse? E é incrível essa sequência de eventos, né? Justamente por causa da força gravitacional que a Lua gera e a forma como ela movimenta a água. Então a gente tem todo um movimento das marés, dos oceanos, da seiva das plantas e mesmo do sangue no corpo e da distribuição hormonal causada pela influência tanto da força luminosa quanto gravitacional da Lua. Aconteceu um ciclone extratemporal que trouxe essa frente fria para cá, para a região sudeste. Então tá parecendo a Sibéria aqui, tipo, tá fazendo muito frio, bizarramente muito frio. E no sul mesmo, na região sul, fez mais frio ainda. E vários equipamentos elétricos, né? Vários equipamentos elétricos. A rede de distribuição elétrica do sul do país, ela colapsou e algumas milhares de pessoas ficaram sem energia por causa desses vendavais e da entrada dessa frente fria. Então a gente vê justamente, como eu vinha falando nos outros dias, a influência direta da força desses planetas, né? Então,
ou a gente recebe isso de uma maneira subjetiva, afetando o funcionamento do nosso cérebro e afetando o nosso comportamento, ou a gente recebe essa influência através de fenômenos meteorológicos ou de transformações no meio ambiente. O que a gente precisa realmente prestar bastante atenção é que constantemente a gente está recebendo essa força, a gente está recebendo essa influência, a gente está recebendo essa informação. E é através dessa informação que a gente acaba executando ações, né? Então, mesmo o fato de que num determinado dia a gente fica dentro de casa e não vai trabalhar porque aconteceu um fenômeno climático como uma tempestade e alagou a cidade, ou uma pandemia que coloca todas as pessoas dentro de casa, além dos fenômenos extremos, é muito interessante a gente procurar os fenômenos mais sutis também, para entender todas essas nuances de influências que afetam o nosso comportamento e a nossa percepção da realidade, né? Porque mesmo o que está acontecendo ao nosso redor, a gente tem uma percepção muito limitada disso. E é bem interessante, assim, tem algumas informações muito legais das últimas aulas que eu assisti esses dias e eu posso acabar misturando quem falou cada coisa, né? Mas uma das coisas muito interessantes que eu ouvi esses dias, e Goswami Maharaj que falou, e muito provavelmente ele estava se referindo a alguma passagem de Srila Sridhara Maharaj, que falava free for the senses e free from the senses. É muito interessante a forma como isso transforma completamente o funcionamento da nossa mente e o funcionamento da nossa percepção da realidade e dos nossos próprios desejos, né? Porque enquanto em um está falando liberdade para os sentidos, a outra expressão, porque a expressão materialista, a expressão ocidental, a expressão mais voltada para a situação que a gente vive é free for the senses. Então, liberdade para os sentidos. Isso é o que toda filosofia atual, toda mídia, todas as ferramentas de comunicação, publicidade, todo o conceito consumista e ilusório da realidade material, ela está baseado em liberdade para os sentidos. E aí o conceito que Srila Maharaj trouxe para combater essa ideia ocidental é free from the senses, liberdade dos sentidos. Então, ao invés de você libertar os sentidos para que eles possam fazer o que eles quiserem e escravizar a mente, a gente precisa de alguma maneira se livrar da limitação desses sentidos para poder alcançar o que está além desses sentidos. O que é que isso quer dizer, né? De uma maneira simbólica ainda, mas de uma maneira bastante representativa. No Bhagavad Gita, que a gente vai começar o estudo inclusive amanhã, Krishna, ele é o quadrigário. Quadrigário é como se fosse o carroceiro. Eles estão numa carroça, só que é uma carroça de guerra, puxada por 4 cavalos, 5 cavalos, e eles estão nessa quadriga, e Arjuna
é o guerreiro que vai lutar na batalha e Krishna está ali segurando esses cavalos. A ideia é que esses cavalos representam os 5 sentidos. E a consciência, que é Krishna, está controlando esses cavalos no campo de batalha, para que Arjuna, que é essa diva, essa alma individual que está junto com Krishna, possa vencer a batalha. Krishna está ali para aconselhar e favorecer que Arjuna seja vitorioso. Como? Controlando os cavalos. Então, quando a expressão ocidental fala liberdade para os sentidos, é como se Krishna não tivesse ali. Cada cavalo quisesse puxar a carroça para um lado diferente e o cara ainda tivesse que lutar e se defender ao mesmo tempo. Então, na concepção ilusória da existência, a ideia de Maya é de que a gente permaneça iludido. Então, a liberdade dos sentidos, que é condicionada e limitada, aprisiona a alma no plano material. Mas quando a gente entende que através do controle desses sentidos, a gente pode atravessar o campo de batalha e sair vitorioso, a gente entende justamente que o processo e a ideia do que é yoga vem para ajudar no controle desses sentidos, para fazer com que esses cavalos eles se dirijam para o objetivo que colocou eles ali, né, para alcançar o objetivo dentro do campo de batalha. Além dos 5 sentidos, a gente tem os modos da natureza que vão estar agindo através da gente o tempo todo. Então a gente vai estar com paixão, bondade e ignorância atuando sobre a gente o tempo todo. E todas essas informações e todas essas programações e todos esses condicionamentos, eles vão apresentar, eles vão se apresentar, né? Eles vão aparecer de alguma maneira através da configuração do nosso mapa e dos nossos mapas divisionais. Então, a gente tem já um bom tempo de observação de como cada um desses planetas que carregam determinados tipos de karma e estão localizados no nosso mapa, eles estão atuando. E a gente fica observando, já ao longo desse tempo que a gente está estudando, os diferentes tipos de efeitos que eles vão gerando ao longo do trânsito. Eu tinha falado na semana passada que eu ia trazer hoje a ideia dos dristes nos graus exatos. Mas isso dos dristes nos graus exatos, a gente precisaria ainda ter um conhecimento um pouquinho mais profundo do que são os dristes de acordo com as regras tradicionais. E através do Parashara Hora Shastra, que é uma das bases da astrologia védica, né, dos Jyotish, e mesmo Jaimini, eles explicam que os dristes vêm dos signos, além dos planetas. Então a gente está fazendo uma análise e uma observação dos dristes ao longo desse tempo que a gente vem estudando, a mais básica, que são desses olhares que os planetas mandam a partir da posição que eles estão. Mas cada signo manda driste também, que vai estar associado a esse driste que o planeta envia. Então a gente vai preparar um outro dia só para revisar esses primeiros dristes e trazer os dristes dos signos, porque quando a gente for estudar o Panchang, por causa dos titis, é importantíssimo a gente saber para onde os signos eles estão mandando olhares, porque algum desses signos eles não vão dar resultados positivos.
Mas é isso, é um estudo que vem em etapas porque ele está conectado para a gente poder entender como é que são gerados os efeitos. Eu meio que dei essa contextualizada para a gente poder fazer um exercício hoje, que é o seguinte: eu passei uns dados para Parama gerar um mapa, e aí a gente vai observar em cima desse mapa o eclipse, e a gente vai avaliar o resultado que esse eclipse gerou, porque eu sei quais foram os resultados, né? Então, assim, tem uma série de resultados, mas tem um resultado extremamente significativo que a gente vai identificar e, assim, é uma probabilidade, não é uma regra. Então, poderia ter acontecido um monte de coisa, como a gente vai observar que aconteceu um monte de coisa diferente para cada pessoa. Mas nesse caso específico, aconteceu um fenômeno que ele é completamente visível através do mapa natal, através do Navamsha e através do trânsito que aconteceu durante o eclipse. Então, alguém quer falar alguma coisa? Paramos? Oi, estou compartilhando aqui. Ah, beleza. Compartilhou? Tá dando para ver sim. Massa. Eu vi que a Clarissa entrou, então boa noite, Clarissa. Belezinha? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer, quer falar alguma coisa. Está tudo tranquilo? Beleza. Então, acredito que está tudo bem. Parama, Oi. lembra que tinha gerado com o outro Ayanamsa e o Sol estava dando na 8? Lembro. É melhor. Ah, ele não atualizou, Goura, foi mal. Rapidinho. Não, fica de boa, tá tranquilo. É porque, como a gente viu que o efeito dá diferente, Tá, e aquele Lagna no Navamsha tá melhor. vamos lá. Ó, isso aí já é exercício, hein, pra galera. Pois é, isso é super importante de explicar mesmo. Então, deixa aí, rapidinho. Tá, Ó, esses são os settings, né, a configuração do Cosmic Insights. É meio que querer hackear a parada, mas é muito importante para poder dar o mapa que a gente vai avaliar. Então, no canto esquerdo aí, a gente já está vendo esse Calculation Settings. O primeiro que está lá já era a Roqueto. E aí a gente usa o Min Node. E eu já expliquei isso no outro dia, que eu não lembro quando foi, mas eu já expliquei. Aí a gente tem o Ayanamsa. E aí no Ayanamsa a gente tem o Lahiri, o KP, que é o Krishna Padati, Raman, esse Galactic Center que usa 0 grau de Sagitário, então pega mula. O 0 grau de Sagitário é o primeiro pada de mula. A gente tem o True Chitrapaksha. E aí esse order é porque tem uma porrada de outros, mas esses são os principais. Então, assim, Lahiri e Lahiri Chitrapaksha é a mesma coisa. Mas esse True Chitrapaksha, ele faz o ajuste para o que está acontecendo agora. Então, agora, o True Chitrapaksha, ele está com 24 graus e 10 minutos. Esse outro Lahiri que está aí, ele está com 23 graus e 57 ou 56 minutos. Então ele dá uma diferençazinha de nada, mas que na hora de gerar o Navamsha, se for coisa de 1 grau,
para mudar o pada, aí ele dá diferença no Lagna do Navamsha. E vai acabar dando diferença também no Shashtiashamsha, o D60. A outra coisa que tem aqui é esse Shoes Chart Style, que a gente usa o do norte da Índia, que é o diamante. Tem o do sul da Índia, que é o quadrado, e tem o ocidental, que é o redondo. A gente usa esse Karaka Scheme, o que usa 8 Karakas, que isso aqui são os Charakarakas. Então a gente usa Rahu e Ketu como Karakas. E o resto não mexe, não. O resto pode deixar tudo. Ok. Pronto, beleza. É isso. E Vamos agora lá. Aí, caso eclipse. A gente pode olhar a Maria Bethânia também. pode. Que, inclusive tem o Lagna Indiesta, deve ter tomado. Então, foi por isso que eu pensei. Ela tem um Lagna Escorpião também, então dá do mesmo jeito. Então, só para saber aqui, então, Rashi Navamsha, eu vou abrir bem para ficar claro, e Olha, depois aqui tá a gente vendo? tem os trânsitos do Rashi, e dá para colocar os trânsitos também do Navamsha, se quiser. Não, mas aí trânsito na Vamsha não precisa, não. Mais o trânsito do Rashi mesmo. Não mudou. Ah, mudou. Tá, veio para... Mudou. Então, então, ó, a gente não mudou o horário, não mudou cidade, não mudou nada. A gente mudou menos de 1 grau no Ayanamsa e mudou o Lagna do Navamsha. Porque ó, o Lagna do Navamsha está com 29 graus e 52 minutos. Com aquele outro Ayanamsa, tava o Lagna do Navamsha estava dando 0 grau e 4 minutos de Virgem. Mas isso é uma mudança de pada. E aí o que muda no pada é o pada do ascendente. Então, essa mudança de Ayanamsa, ele gerou uma diferençazinha no grau do ascendente, e essa diferença mudou de pada, e a mudança de pada do mapa natal mudou o pada e mudou o signo, evidentemente, do Navamsha, porque cada pada... Eles são espalhados pela Rússia Central, mas eu estava voltando para Moscou. E eu estava fazendo os vídeos de lá também para as pessoas, porque eu percebi. Não é aqui. Não é aqui. Então, engraçado. O que será que tá falando? Ah, é o... Peraí. O Mohan. Quando o Mohan não entra com a câmera ligada, ele entra com o microfone. É isso. Ixi. Sorry. Tô tirando onda contigo, Mohan. A minha luzinha até apagou por causa da ofensa, ó. Então tá, perdão aí, minhas Não, é que eu não reverências. entendi. Eu achei que tinha alguém russo traduzindo a aula. Eu fiquei, caraca, velho. Eu estava ouvindo a russa aí, a Olga, e aí eu entrei, mas eu entrei com o microfone aberto. Mas Que acontece, russa né? é essa? Tu tava assistindo aula de quê? Não, é um podcast que tem uma russa que mora no Brasil, e ela adora o Brasil, ela curte, então ela ama o Brasil. Veio para Curitiba, ela se abraçava com essas bichas que tem ali no Parque Barigui, As capivaras? capivara, adora, ama e tal. Então, daí, ela tem um podcast, tem milhões de acessos. Né? Entendi. Que resenha. É uma russa mesmo, então. Ela é russa. E tá uma moda, assim, de... Aí o americano vem para cá, morar aqui, porque aqui é maravilhoso, que nos Estados Unidos todo mundo é grosseiro, que na Rússia todo mundo é grosseiro, porque na França todo mundo é grosseiro, e no Brasil as pessoas são amorosas e tal. E aqui Engraçado. tem muito devoto de Krishna aqui. Pronto, se for por isso, tá bom. Tá bom, valeu. Falou, Mohan. Dandavats. Dandavats, velho. Então, assim,
eu estava falando sobre a mudança de pada do Lagna, que é o ascendente do mapa natal, e a mudança de pada no mapa natal muda o ascendente do Navamsha. Fala aí, Alexandre. Boa noite, tá me ouvindo? Tô ouvindo, diz aí. Eu entrei com 20 minutos de diferença e eu tô perdida. Vocês mudaram o lugar da gente fazer o mapa e aí fez alguma alteração, foi isso? Desculpa aí atrapalhar o entendimento geral de todos. A gente tá estudando em russo agora. Tô vendo, até russo no bagulho, mano. Tá louco? Não, isso aqui é o seguinte. A Parama, ela usa o Cosmic Insights. E aí eu pedi para ela gerar um mapa no Cosmic Insights e a gente vai avaliar o eclipse nesse mapa aí. Então, aconteceram algumas coisas com essa pessoa e a gente vai avaliar as coisas que aconteceram com ela através do mapa exatamente no dia do eclipse ou no período anterior e posterior ao eclipse, que é quando isso aconteceu. Então, é praticamente a mesma coisa, só muda o desenhozinho do mapa aqui, porque esse é mais enfeitadinho, tem essa flor de lótus aqui no meio, mas o resto é tudo a mesma coisa, ó. Escorpião no ascendente, esse da esquerda é o mapa natal, o da direita é o Navamsha. Beleza? Beleza, mas esses graus aí que você tá falando é uma diferença mínima que não faz zero de diferença no final, é isso. Não, pô, faz diferença pra Não, caralho. você... então faz diferença pra caramba esses graus que você tá explicando, entendi, beleza. É uma diferença mínima que dá uma mudança de pada e que muda completamente o Navamsha, então muda sim. Entendi. É o seguinte, foi bom, Alexandre, é o seguinte. Por que é tão importante a gente saber a hora certinha que a gente nasceu? Porque diferença de poucos minutos, tipo 3 minutos, muda o pada do ascendente, muda o signo do ascendente do Navamsha. Então, assim, vamos supor, foi o que aconteceu um dia desse, no mapa que eu fazia. A pessoa tinha na certidão de nascimento 9 horas, a mãe disse que a pessoa nasceu 9h40, e essa pessoa já faz astrologia e tal, não sei o quê, e aí na astrologia tropical ela encontrou o ascendente dela, fez o que eles chamam de retificação, e aí pela retificação ela nasceu às 9h15. Beleza. Eu gerei mapas entre 9 e 9h40. Isso deu uma diferença de 2 nakshatras. Saiu do começo de uma nakshatra, atravessou uma nakshatra inteira, passou outra nakshatra, quase entrou na terceira nakshatra. Então foram 8 padas. 8 padas. Em 40 minutos, mais ou menos. Tipo, quase 8 padas. Quando a gente vai calcular isso, eu já falei isso outro dia. O que são os padas? A gente pega os 360 graus do cinturão zodiacal, a pizza, e a gente divide essa pizza em 12. A gente tem os 12 signos. Beleza. Se ao invés de dividir em 12, a gente dividir em 27, a gente tem as 27 nakshatras. E cada nakshatra está dividida em 4 padas. Então a gente tem 108 padas. É como se a gente tivesse 108 fatiazinhas de pizza bem fininha dentro desse círculo. E cada pada desse
representa um signo dos 12 signos, de Áries até Peixes. E o que é que isso significa? O planeta que está nesse pada, você vai ver qual é o signo que ele está. E aí esse planeta vai estar nesse signo no Navamsha. Não interessa qual é o signo que ele está no mapa natal. O que interessa é o pada que o planeta está no mapa natal, que vai mandar ele para o Navamsha. E aí a gente avalia o mapa natal e o Navamsha. Beleza. O que acontece é, o ascendente da gente, ele está num pada também. Ele está num signo. Vamos olhar para esse mapa aqui. Acho que todo mundo está visualizando o mapa. Esse mapa aqui, ele tem Escorpião no ascendente, com 6 graus. Eu não sei, eu vou abrir ele aqui só para eu ver quantos minutos tem. Pronto. 6 graus e 46 minutos. 6 graus e 46 minutos. Ah, nem é. Ainda foi com um pouquinho menos, porque a gente corrigiu aí para poder dar o pada 1, né? Pronto, 39. Beleza. 6 graus, ó só. 6 graus e 39 minutos. É em Escorpião. Cai no pada 1 de Anurada. O pada 1 de Anurada manda para Leão no Navamsha. Tá vendo que Leão no Navamsha aqui com 29 graus? Beleza. Por causa de 4 minutos, não caiu no pada 2, que seria Virgem no Navamsha. Então, essa diferença de minutos muda a interpretação dos méritos espirituais. A gente vai ter todos os planetas, a não ser que seja uma diferença de muitas horas. Se a pessoa fala, putz, eu nasci de manhã, mas eu não sei se foi 6 da manhã ou se foi 11h30 da manhã. Aí você vai ter muitas horas. Essas muitas horas podem mudar o pada da Lua. Se o pada da Lua mudar, muda o signo que a Lua está no Navamsha. Então a interpretação da Lua no Navamsha muda. Dá para entender que se a diferença for menor do que horas, todos os planetas vão continuar nos mesmos signos no Navamsha que eles estão marcados dentro desse horário. Mas se a diferença for de muitas horas, pode ser que a Lua no Navamsha caia num signo diferente. Quando você vai avaliar a relação do Navamsha com o mapa natal, você vai ter uma avaliação diferente. Então, por isso é importante o horário certinho. Beleza, Alexandre? Nossa, liguei bem na hora que caiu tudo aqui. Desculpa. Tá demolindo a cozinha. É, o Gabriel aqui. Mas agora, deu pra entender, né? Não, deu para entender. Só aproveitar que você está falando disso, quando uma pessoa não sabe a hora que ela nasceu, como é que a gente faz? Nós, assim, velhos, o que a gente faz? Então, não faz. Vai ser muito difícil. Só uma pessoa que tem muita experiência mesmo e vai gastar muitas horas e provavelmente vai gastar muitas sessões, porque você vai fazer muitos atendimentos com essa pessoa, investigando até você chegar na hora certa que ela nasceu, através justamente dos mapas divisionais, que é o caso desse mapa aqui. Se esse mapa aqui que a gente está olhando fosse Virgem no ascendente do Navamsha, o resultado do Sol teria dado diferente. Mas eu sei o que aconteceu na vida dessa pessoa. E ela não tem o Sol na 7, ela tem o Sol na 8. Isso é óbvio. E isso é óbvio porque eu sei também o que esse Sol significa e eu sei, inclusive, qual é o mapa desse Sol. Então, assim, é como se toda essa
conexão e essa engrenagem, essas engrenagens e a conexão dessas engrenagens, elas precisam estar sincronizadas para poder gerar os efeitos. Então, assim, quando a gente pensa, né, os nossos amigos, a nossa família e a vida que a gente teve, são essas engrenagens. E a gente, tipo, não tem como parar essas engrenagens. Elas vão, tipo... é como se fosse um motor gigantesco. Que mesmo que você consiga jogar alguma coisa dentro da engrenagem, as engrenagens vão triturar o que você jogar lá dentro e ela não vai parar. É como se fosse um moedor gigante que está triturando tudo que você joga dentro da engrenagem. Então, é aquilo que eu falei outro dia. Imagina, é a força de um buraco negro que faz o universo se mover. Então, assim, o buraco negro, ele destrói até a luz, ele destrói até a informação. Ele não destrói a informação, né? Ele compacta a informação e joga a informação do outro lado, e aí do outro lado, essa informação, ela se condensa de novo, ela vira luz, ela vira som, e através do contato dela com a energia escura e com a matéria escura, ela vira matéria de novo, mas já dentro de uma outra dimensão de existência, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, como tu perguntou, não sabe o horário. Pô, não sei, mas sabe o dia? Beleza. Pelo dia, você vai saber pelo menos o signo e talvez você saiba a nakshatra, onde a lua está. E aí você vai avaliar esse mapa pelo Chandra Lagna. Você bota a lua e o signo onde a lua estão no ascendente e você avalia o mapa por aí. Com o passar do tempo, você pode acertar qual é o ascendente dessa pessoa, avaliando a forma como a vida dela aconteceu. Beleza. Só que você não vai ter acesso ainda aos mapas divisionais, porque os mapas divisionais dependem do ascendente estar correto. Então, assim, o Navamsha, ele vai dar informações aproximadas, como eu estou dizendo. Os planetas, eles vão estar no lugar certo. Talvez a Lua, que é muito rápida, ela pode cair num signo diferente no Navamsha. E você não pode seguir a ordem das casas no Navamsha. Você só pode avaliar os yogas e os vargotamas através dos signos e não das casas. Mas nesse mapa especificamente aqui, a gente conseguiu fazer essa correção por causa do efeito das casas, justamente. Porque eu sei qual é o efeito que o Sol dá na casa 8. Por causa desse efeito, a gente achou a configuração exata de qual é o Navamsha. Deu para entender? Alexandre. Será que eu caí? Não. Agora eu tô com o celular e é uma tristeza aqui que eu consegui desbloquear meu microfone, mas eu entendi sim, perfeito, gratidão. Eu tô balançando a cabeça assim, ó, tá? É que eu não tô vendo. Mas tá mal. Vamos lá. Só para deixar bem claro assim, né? Existem alguns eventos que acontecem estilo inevitavelmente quando um planeta está localizado num determinado lugar. Então, vamos lá, é estilo a pessoa ter... Pronto, aqui, esse mesmo mapa, pronto. Saturno na casa 2. Saturno na casa 2 vai falar que a infância não foi tão feliz. Foi uma infância meio dura, foi uma infância meio sofrida. Vai falar sobre uma pessoa que trabalha muito duro, se esforça muito para conseguir manter a própria vida. E aí a gente vai ver aqui justamente o Tricona de Arta ativado, casa 2, 6 e 10.
estão com planetas. Então, esse tricona de Arta está totalmente ativado. Então, a gente vai ver aqui a casa 2, trabalho duro, Saturno está lá, Sagitário. Então, quer dizer que a pessoa ainda tem tendências inovadoras. É mais difícil ainda. Porque se Saturno demora a dar resultado, Saturno tentando fazer uma coisa nova demora muito mais a dar resultado. Então, só com isso, se você sabe a vida da pessoa, você vai ver, putz, eu acho que ela tem Saturno na 2, velho. Porque o cara trabalha para se ferrar, eu sei que a vida dele foi dura, e o cara é inteligente, o cara é desenrolado, o cara pensa no futuro, mas as coisas não dão certo para ele. Aí você olha e o cara tem Marte em Áries na casa 6. O cara pensa, putz, isso é uma treta. Não, não é uma treta. É uma treta? É uma treta. Mas isso aqui é um yoga, um Raja Sambandha Yoga, que é um Viparita Yoga. Esse Viparita significa de cabeça para baixo. De cabeça para baixo por quê? Porque você olha e você vê, isso aqui devia dar resultado muito ruim. Porque é Marte na 6. Putz, um planeta maléfico numa casa maléfica vai dar resultado benéfico. Ainda mais, ele rege uma casa maléfica e ele ocupa a casa que ele rege. Esse Marte, ele ainda daria resultado positivo se ele tivesse na 8 ou se ele tivesse na 12. Mas ele está no próprio signo, então ele está dando um efeito positivo ainda maior. Qual é o outro efeito disso? Ele é o regente do ascendente. Então isso gera uma outra coisa que é um Raja Yoga, porque tem um Raja Sambandha Yoga, que no caso, nesse caso, é um Viparita Yoga, e tem um Raja Yoga. É o Raja? Não, é o Raja Sambandha mesmo. É isso. O efeito disso é que essa pessoa vai estar numa posição de servir, associado a governantes. Então, é engraçado, porque assim, eu vou falar exatamente como está escrito na regra. A regra é clara. Isso se chama exatamente Raja Sambandha Yoga. O resultado disso é a pessoa vai estar associada a um rei ou a um comandante. Então, assim, essa pessoa desse mapa trabalha com política. Ele trabalha na parte de... E aí é outra coisa, né? Mercúrio em Leão na casa 10. Mercúrio é o quê? Além de ser o conselheiro, Mercúrio é a comunicação. Mercúrio, ele, em alguns casos, né, atualizando os caracas, Mercúrio vai trabalhar com redes sociais, network, comunicação, negócios. Negócios relacionados com a nobreza, negócios relacionados com as questões governamentais. Então, essa pessoa trabalha duro por causa de Saturno, trabalha bastante, só que ela está associada a pessoas importantes, governantes, e trabalha na área de comunicação. Então, todos esses caracas, eles estão ativos, eles estão dando resultado. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? A gente está fazendo a avaliação de um mapa, a gente está olhando para o resultado do mapa natal, do mapa tridimensional, do mapa fenomenológico material, basicamente. Depois a gente vai dar uma olhada no Navamsha para trazer alguns outros elementos, mas a gente acabou de ver aqui que através das características dessas 3 casas, se a gente conhecesse a pessoa
antes de fazer o mapa e ela não soubesse a hora que ela nasceu, através dessas características você poderia ir ajustando. Talvez não chegasse em 6 graus, que é isso que eu estou dizendo. Talvez não chegasse nos 6 graus em Anurada, porque isso é muito específico. Anurada está nesse lugar muito complicado, que é o decanato, né? A cúspide de Escorpião. Então, o que a gente tem aqui? Uma pessoa que vai vivenciar, vai experienciar, vai lidar e vai se ver em muitas situações extremas. Situações que vão exigir um autocontrole muito grande dessa pessoa e uma capacidade de colocar todo mundo para agir em conjunto. Beleza. O fato do regente do ascendente, que é Marte, tá na casa 6, gera 2 efeitos diferentes. Primeiro, essa pessoa vai ser brigona. Essa pessoa vai ser, tipo, vai lutar pelo que ela acha que é certo. E isso vai gerar inimigos para ela. Porque Marte não aceita muito bem a insubordinação. Então, mesmo a pessoa estando no lugar de servir, porque vai ter alguém superior a ela, ela não vai aceitar a insubordinação de quem estiver inferior a ela. Então, se ela não tiver a sensibilidade, e Marte não vai dar essa sensibilidade, e Marte, com 27 graus, ele cai em crítica, e aí crítica não alivia. Crítica já vai querer cortar fora, crítica já vai querer dar no pescoço. Então, você sabe que essa pessoa vai passar por algum tipo de dificuldade na lida com aqueles que não têm. Aí é onde está, né? Que talvez não tenha qualificação para servir, talvez não tenha inteligência para servir, porque Mercúrio fala sobre a inteligência, e Mercúrio na casa 10 vai ficar poderoso e vai dar essa inteligência para a pessoa trabalhar, então ela pode ter uma habilidade, uma velocidade, e aí onde está a velocidade na resposta, velocidade na resolução de ideias, velocidade na lida com situações extremas, por causa do ascendente que é Anurada. Então, o que acontece? Você está numa situação, aconteceu, vamos supor, o cara trabalha com política. O cara está assessorando um deputado. Acontece uma treta. O partido do cara entra numa situação que ele está sendo colocado como um cara corrupto, um cara que desviou verba, o cara que fez uma treta lá. Na hora que a parada estoura, é possível que dentro da equipe de comunicação todo mundo enlouqueça, comece a bater cabeça, comece a xingar um aos outros, comece a tipo, tentar culpar. A culpa foi de quem que deixou essa notícia vazar? A culpa foi de quem que não abafou essa parada? A culpa foi de quem que já não deu uma declaração e tal? Nesse caso, enquanto está todo mundo batendo cabeça e se desesperando, essa pessoa ela consegue alcançar a linha de raciocínio necessária para criar a metodologia de resolução desse problema. Na hora que ela abrir a boca para falar, que aí abrir a boca para falar vai ser esse Saturno na casa 2 e Iraho na casa 3. Porque Saturno vai dar o tom de voz, que é a casa 2. Mas Iraho, que está na casa 3, que é a casa da comunicação, ele vai ter que adaptar o discurso dele para cada pessoa que vai ouvir, de uma maneira concreta, porque Capricórnio é o mais concreto dos 12 signos, então é uma pessoa que se expressa com uma certa propriedade, consistência, autoridade. Então, talvez não seja uma autoridade dada pela idade.
talvez não seja uma autoridade por uma posição social. Talvez seja uma autoridade pela capacidade de expressar a resolução daquela situação, que é a hierarquia. E na casa 3, é a casa que busca pela independência, busca pelo próprio lugar. É a casa que dá coragem. Rahuaí vai trazer, além da coragem para se expressar, a facilidade de criar um discurso que vai chegar nas pessoas. Mas Marte, na 6, pode ter dificuldade em lidar com aquelas pessoas que não vão ter inteligência suficiente para assimilar esse conhecimento. Porque planetas na 6, eles agitam esse ambiente. Por quê? Porque é um lugar de sensibilidade. Porque representa também pelo Kala Purusha o signo de Virgem. Então é um lugar onde a pessoa também pode se apegar a detalhes. E esses detalhes podem acabar prejudicando o desenvolvimento do processo, que é um processo de trabalho, porque é o Trikona de Artha. Beleza. Até aí, esse mapa, aparentemente tudo bem. Por que que ele é interessante da gente avaliar e da gente observar para esse momento? O primeiro eclipse, que foi mais ou menos 15 dias, 18 dias atrás, eu acho talvez 20 dias, agora eu não sei quantos dias, mas mais ou menos isso, que foi o eclipse do Sol. Ele aconteceu no eixo Áries-Libra. Nesse mapa, ativando a casa 6 e a casa 12. Mas esse eclipse da Lua, ele aconteceu em Escorpião e Touro, porque o Sol já estava em Touro, com 1 grau, e ele aconteceu quando a Lua estava transitando o signo de Escorpião. Nesse mapa, especificamente, ativando o Lagna e a casa 7. Mais uma coisa circunstancial, a Lua está em Touro, com 24 graus. Então, a gente vai ter aqui um eclipse acontecendo com o Sol transitando sobre a Lua e a Lua transitando sobre o Lagna. Então, a Lua está mandando um olhar de 180 graus sobre ela mesma, só que ela está passando por um trânsito do Sol. E aí o detalhe. Eu quero ver quem é que vai dizer o que está acontecendo nessa casa 9 no mapa natal em Câncer. Tem 4 planetas lá. Eu já expliquei várias vezes o que está acontecendo nesse tipo de configuração. Eu quero saber quem é que vai ligar o microfone e dizer o que está acontecendo aí. É uma coisa específica. Tem um monte de coisa acontecendo aí. É uma coisa que eu quero saber. Qualquer pessoa pode ligar o microfone e falar. Se ninguém falar, quem vai falar é a Parama, no final. Eu já estava contando com isso. Mas Clarissa, eu acho que fala. Ou Amanda. Cadê a Amanda? Ó ela aí. Cadê a Amanda? E né? Tô aqui. Estou ouvindo tudo. Amanda, eu estou compartilhando tela, não vi que você entrou, Amanda. E aí? Salve. Consegui. E aí, Amanda? Vou te dar 2 chances. O que é que está acontecendo nessa casa 9? Amigo, peraí. É porque eu tava só ouvindo, eu não tava vendo. Ah, entendi. Beleza. Entendeu? Beleza. Pergunta pra outra pessoa. Enquanto a Amanda pensa, todo mundo pensar. E eu já vi quem é que tá online. Quem cair, eu vou perguntar depois quando voltar. Então, até acertar. Contou aí. E aí? O que é que tem aí, Amanda? Olha, já ligou o microfone. Quem foi? Alexandre. Olha, Clarissa já saiu para não responder. Gente, o povo tá saindo fora. Ô, Bora,
Será que é um Vargotama? Porque é esse Vargotama de câncer quem? do Saturno. Não. Oh, não tem Eu tô Vargotama? falando. Não, eu tô falando da casa 9. Essa casa Hum. 9 no mapa natal aqui, Nossa, ela é um signo mas- de câncer. Câncer. E não, sim, mas aí não o tem Vargotama não é nada um negócio em que é, câncer. vai pra um... Então, Vargotama é quando o planeta repete a mesma posição, ou no signo, ou na casa, no mapa natal e no Navamsha, ou em algum outro divisional. Nesse caso, nenhum dos planetas que estão em câncer aqui está em câncer no Navamsha, e quem está na casa 9 do Navamsha é Rahu. Então não é Vargotama, você chutou só. Amanda desistiu de responder. Vamos ver, Foi. tem mais aqui, ó. Cadê a Amanda? Desistiu mesmo, foi? Foi. Passa pra outra pessoa. Beleza. Eu ainda tenho aqui a Ana, que sabe de astrologia védica também. Eu acho que ela já sabe o que está acontecendo aqui, mas ela não quis ligar o microfone. Ana mandou E a- mensagem no grupo que ela entrou, mas que pelo celular ela só consegue escutar. Não sei se entendi. não tem imagem, não sei se ela consegue falar, enfim, mas está no grupo uma mensagem dela. Entendi. Então vamos adiantar. Diz aí, Parama, o que é que está acontecendo nessa casa 9? E eu sei. É um Como que não- caralho, é isso, é uma tesoura, né? Também. Mas você quer uma coisa específica, um eclipse. Aí, por isso que eu dou 2 chances, tá vendo? É um eclipse, galera. O que é que tá acontecendo aqui? Sempre que o Sol tiver em conjunção com Rahu ou Ketu, ele tá eclipsado. De alguma maneira, esse Sol está eclipsado. O que muda é a intensidade do eclipse. Por quê? Porque o eclipse vai acontecer quando a Lua estiver em conjunção com o Sol e Ketu ou Rahu, ou quando a Lua estiver em oposição ao Sol, e aí ele vai estar em conjunção também com Rahu ou com Ketu. Exclusivamente esse último eclipse, que foi um eclipse da Lua, ele deu em signos diferentes. E por isso a astrologia enlouqueceu. Por quê? Porque a astrologia védica segue com a diferença de anâmsia de 24 graus, e a astrologia tropical, mesmo com essa alteração de 24 graus para mais, o que aconteceu? Rahu, ele está em Áries, com 20 e... Ele está com 28 agora ou 27? Dá para ver. Coloca no cantinho aqui, Parando. O que você pediu? Desculpa. Com quantos graus Rahu está agora no céu? Coloca no trânsito aqui que já vai aparecer. Aí. Pronto, 28 graus e 13 minutos. No dia do eclipse, o Sol estava com 1 grau dentro de Touro. Rahu estava com 28 graus e uns 40 minutos, 30 e poucos minutos. Então um estava no signo e o outro estava no outro signo. Beleza, mas eles estavam na mesma nakshatra. A diferença entre um e outro era muito pequena. Caiu em signos diferentes, beleza, mas ainda assim era um eclipse. Então, uma das regras que fala que o Sol tem que estar em conjunção com Rahu e Ketu, nesse último eclipse não funcionou, porque o Sol estava em Touro e Rahu estava em Áries, sendo que no eclipse solar o Sol estava em Áries, e aí foi um eclipse de Áries e Libra, e dessa vez, agora esse da Lua, foi um eclipse que ativou Touro e Escorpião.
Então, como eu estava falando, nesse mapa especificamente, já tem a Lua em Touro, e o eclipse aconteceu em Touro, sendo que o Sol já está eclipsado. E Ketu está transitando a casa 12. Parama, coloca no trânsito. Isso, valeu. Esse último mapinha aqui do lado direito tá lotado de gente, né? Coisa linda isso aqui. E não tem nenhum os olhares, não tem os dristes aqui. O que tem aqui são os planetas natais mais os trânsitos. Então, olha a quantidade de informação que está acontecendo aqui. E só são 2 camadas. Os trânsitos sobre o mapa natal. Então, tá vendo a casa 12 ativada por Ketu? Beleza. Vamos lá. O que é que acontece? Quer fazer alguma observação, Parama, sobre aquilo que a gente já estava avaliando desse mapa? Não. Segue aí. Beleza. O que é que acontece? A casa 12, ela fala sobre desapego, ela fala sobre moksha, né, a liberação, fala sobre prisão e fala sobre internação. Pode falar sobre coma também, fala sobre sonhos, fala sobre a cama e os prazeres da cama. Especificamente, eu falei vários caracas, né? Então, especificamente esse mapa trouxe para o efeito desse Ketu e desse eclipse acontecendo na casa 12 uma internação hospitalar. Beleza. Quando a gente vai avaliar, a gente tem várias coisas relacionadas ao corpo e ao mapa. Então, a gente tem o olho direito, é representado pela casa 1. O olho esquerdo é representado pela casa 12. O lado direito do mapa, tipo, o lado esquerdo do mapa, né? O lado que é formado pela casa 2 até a casa 6, fala sobre o lado direito do nosso corpo. Da casa 8 à casa 12, o lado esquerdo do nosso corpo. Mas a gente sabe também, a cabeça é a casa 1. Até a parte mais ou menos da testa e o topo da cabeça e o formato da cabeça, a casa 1. O rosto e a boca, a casa 2. A garganta, a casa 3 e os ombros. A casa 4, o peito. A casa 5, a parte superior da barriga. A casa 6, a parte inferior da barriga. A casa 7, os órgãos reprodutores e internos. A casa 8, os órgãos reprodutores externos. E aí a gente vai até chegar na casa 12, que são os pés, peixes. Beleza. Cada planeta também representa alguma coisa do nosso corpo. Então, Marte fala sobre o sangue, Saturno fala sobre os ossos, o Sol, Júpiter fala sobre os músculos e a gordura, Vênus fala sobre os órgãos reprodutores e o sêmen, Mercúrio fala sobre o sistema nervoso e a pele. E aí vão ter vários outros elementos que vão estar relacionados com cada planeta. Mas o coração é representado pela Lua. O Deus da Lua vive dentro do coração. Isso está no Srimad Bhagavatam. E fala também sobre o Kala Purusha, né, o corpo divino. Essa Lua foi afetada diretamente pelo eclipse. Primeiro, porque ela está em Touro, e o Sol estava em Touro, e o eclipse aconteceu e afetou ela diretamente. Ketu, que ativou a casa 12, e Rahu, transitando sobre Marte na casa 6,
mexeu com a questão sanguínea. Essa pessoa já tem, desde nascença praticamente, um problema cardíaco, que vem acompanhado a vida inteira. O que aconteceu foi uma disfunção do ritmo cardíaco com uma pressão baixa. Os batimentos cardíacos foram bater perto de 35, 30, entre 30 e 40 batimentos por minuto. Muito próximo de ter uma parada cardíaca. Exatamente no sábado, no sábado antes do eclipse. O dia do eclipse foi na UTI, então já entrou na UTI, no hospital já na UTI, e ficou o dia do eclipse inteiro na UTI. Hoje é quarta, segunda na UTI. Na terça-feira saiu da UTI e foi para o quarto. Parênteses rápido, porque a Lua ficou no signo de Escorpião. Isso, pronto, aí. O tempo que a Lua ficou em Escorpião, essa pessoa estava na UTI, que foi exatamente quando a Lua estava transitando e mandando o olhar dela 180 graus para cima dela mesma na casa 7. Outra coisa, desculpa, rapidamente. Marte está aqui no olhar quase direto, né, com Queto, e ele manda para cá e para o ascendente. Então, está todo conectado, o aparecimento, enfim, a doença com o corpo e com a internação e, enfim, e com o eclipse, evidentemente. Então, e aí a gente consegue identificar diferentes tipos de resultados que na realidade, e aí onde está? Goura. Vamos esperar um pouquinho, estava tendo muita ventania hoje, como o Gora disse, talvez ele ficou sem energia a manhã toda, talvez aconteça agora, e se ele não voltar, eu compartilho a tela de novo, a gente tenta continuar. Vamos dar uns minutinhos. Beleza. Em todo caso, já complementando aqui uma história, Ketu está em Libra, mas ele está em Vishaka. E Vishaka começa em Escorpião. Então, mesmo em Libra, ele carrega os aspectos de Escorpião ou do Lagna para a casa 12. E isso também pode ter gerado internação. Lembrando que Ketu, ele funciona muito bem na casa 12, porque é a casa de Moksha e é o rolê de Ketu, levar a gente para a liberação. E em Libra, enfim, ele tem uma atuação específica, ele não vai bem em Libra, porque o regente é Vênus, e justamente Vênus dá a gente tudo aquilo para a gente segurar de bom, aparentemente bom, né? Então, muita prosperidade, aqui também na casa 7 os relacionamentos, então, provavelmente aqui cabe para todo mundo, né, independentemente da casa, uma revisão sobre o que Ketu está pedindo para a gente cortar antes que ele mesmo corte. Keto cortou minha internet, mas eu consegui voltar. Não, tá massa, tá tudo bem. Eu só queria trazer aqui mais uma coisa que, assim, esse último mapinha aqui do lado direito, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como as forças vão se sobrepondo
e vão gerando diferentes tipos de efeitos. Então, a gente, sempre que vai tentar fazer uma avaliação de uma circunstância temporal, a gente tem que levar em consideração esse tipo de avaliação com todos esses planetas, e a gente ainda tem que olhar os dristes que eles mandam, e a gente ainda tem que olhar o Mahadasha para saber qual é o planeta que está agindo com maior intensidade, para poder entender como os outros planetas vão dar os efeitos deles também. É isso. Desculpa, é que aí lembrando, eu já sei que nesse caso o Mahadasha é Júpiter com o Antardasha Ketu. E então o Ketu de fato está bastante atuante nesse mapa, nesse momento. Sim. E justamente bom ter lembrado que o signo de Câncer ele também traz informações sobre problemas cardíacos e problemas respiratórios. E aí, nesse caso, justamente o Sol está eclipsado aí. Então, desde sempre, esse problema cardíaco e respiratório. O respiratório veio consequência de um fenômeno temporal. Agora, a Covid, essa pessoa pegou Covid 2 vezes, ficou muito mal, ficou internada também e perdeu parte do funcionamento pulmonar também. Teve fibrose pulmonar, teve, tipo, várias situações complicadas. Então, essa casa 9 aí, que está muito forte, poderia dar resultados muito bons. O que eu estava falando, né? Sim, a casa 8 é uma casa que geralmente esconde a informação. Ela é uma casa misteriosa e fala sobre doenças. Só que fala sobre doenças que não podem ser diagnosticadas, que não conseguem ser diagnosticadas. No caso da casa 6, fala sobre tratamentos médicos. E esse problema específico que aconteceu agora pode ter sido revelado justamente como uma bênção de Rahu. Por quê? Porque como essa pessoa tem problema cardíaco de vida toda, ela toma remédio. E o remédio estava errado. O remédio causou esse problema. O eclipse manifestou um fenômeno que poderia matar essa pessoa a médio e longo prazo, sem ninguém conseguir entender o que foi que aconteceu. O eclipse veio e revelou o que estava errado. Foi identificado o que estava gerando o problema. E aí, a partir de agora, um novo tratamento pode se desenvolver. Então, o Rahu que está revelando isso, através da proteção e da autopreservação de Marte. Então, assim, como a Parama falou, Marte está mandando o olhar dele aqui de 180 graus para a casa 12, está mandando o olhar dele para a 8ª casa, que vai cair em cima de Escorpião, que é o signo que ele mesmo rege, e como a Parama falou, é a proteção existencial, a proteção do próprio corpo, e manda o primeiro olhar dele para a casa 9, que é justamente onde está acontecendo a situação do Sol, Ketu, Vênus e Júpiter. Essa pessoa, ela é extremamente religiosa. Religiosa. Não quer dizer que o aspecto espiritual tenha desenvolvido a ideia de Bhakti, de Prema Bhakti. Então, existe aí 2 questões. A primeira questão é a ideia hierarquizada e estruturada de religião, que vem como um resultado da exaltação de Júpiter na casa 9, porque Júpiter em Câncer fica muito poderoso, é o lugar onde ele fica mais poderoso. Esse Júpiter na casa 9 traz a ideia de religiosidade, não necessariamente de espiritualidade. Então a gente tem aí Ketu meio que
Meio não, né? Ketu e Rahu tem essa característica de obscurecer, de enevoar, de encobrir. Então, Golda, desculpa te cortar, só uma coisa, Ketu também dá bons resultados na casa 9. sim, Sim, apesar de esconder, isso só um parênteses rápido, com essa conexão toda da casa 9 e pensando no próprio ascendente escorpião e o efeito de transformação, que transformação espiritual pode acontecer a partir desse evento? E lembrando também que, como a casa 9 é o signo de Câncer e o eclipse foi lunar, a casa 9 toda foi afetada. sim. E a casa 9 está recebendo o olhar de Júpiter de Peixes, que está exaltado em Peixes, mandando o olhar dele para a casa 9 e para o ascendente. Então, reforça isso que tu está falando em relação ao lance de transformação, porque ativou Escorpião e Escorpião faz a transformação acontecer, traz a presença divina e a presença da espiritualidade para a personalidade da pessoa e coloca ela em ação de alguma maneira, voltado para essa questão, mas justamente. Acho que a hierarquia que você falou e o sistema de regras, que pode ser muito rígido, pode ser o próprio Sol aí. Sim, pode ser o Sol, pode ser Saturno em Sagitário também. Tem vários fatores, né? Que Ketu, ele traz a questão da ancestralidade e da tradição e da segurança, né? O senso de o lugar seguro, o lugar que a pessoa tem essa posição confortável, de certa maneira, de estar agindo de acordo com os costumes normativos, né? Porque Rahu é o que quebra e que é o rebelde, que rompe com a tradição. Ketu não. Então aqui, nessa conjunção com Júpiter e Vênus, porque Vênus não é a devoção, Vênus não é o amor, então tá aí. Mas, não, Vênus tá, é isso mesmo. Aí, É porque eu achei que era o trânsito, mas não, é o posição natal. Vênus e Júpiter na 9. Já vou deixar no Vênus e Júpiter na 9, eles tendem a dar muito bons resultados, né? Porque a pessoa vai ter tanto o aspecto do conhecimento quanto o aspecto da devoção dentro da espiritualidade. Mas justamente esse Ketu aí está trazendo a questão dessa tradição, dessa coisa estruturada, dessa coisa mais hierarquizada, né? Também por causa da conjunção com o Sol. Então isso dá uma eclipsada na percepção do que é puramente espiritual. E Vênus, apesar de tudo, fala sobre a questão estética. Então, a questão estética da espiritualidade, ela acaba tendo uma importância significativa nessa concepção. E outra coisa é o fato de estar em Câncer também traz uma coisa muito emocional. Então, é uma espiritualidade, uma religiosidade baseada em conceitos emocionais, emotivos, marcadores emocionais, né? E cadê? Oi. Não, eu estava procurando. Eu estava olhando aqui que tem um Parivartana, né, importante, que faz conexão com Júpiter, e Marte está em Sagitário, o que também dá uma conexão com Júpiter, e mandando o primeiro driste dele para cá. Então, tem uma ação que Marte está querendo aqui, e que Rahu trouxe, né, pelo trânsito. Alguma transformação, justamente, algum rompimento. E outra coisa que eu imagino é que, sendo o ascendente em Escorpião, e isso acontece para Escorpião, a casa 6 também é a casa dos inimigos,
e a pessoa passa a ser o próprio inimigo, lembrando que o regente do ascendente está na casa 6, o que é toda uma conversa interna de transformação. E, nesse caso, a partir de um incidente grave, e também me parece que é alguém que vai lutar, ou que vai ter a sua ação direcionada para a sua sobrevivência, assim, para a preservação desse corpo material aqui e dessa personalidade. Sim. É muito importante essa observação também, né, a questão do regente do lag, né? Onde o regente do Lagna está posicionado, né? Então, nesse caso, na casa 6, que é a casa dos inimigos, dos desafios, dos problemas. Só uma coisa, naturalmente isso já acontece com quem tem ascendente em Escorpião, porque a casa 6 é Áries e o regente é Marte. É que no caso dele ainda está reforçado. Então, mas tem a questão de ser um Viparita Yoga. Uhum. Então, tem uma proteção aí, tem um escudo muito forte aí. Sim, justamente Marte é a ação, é a força de Marte para manter essa integridade. Sim, sim. E a outra coisa também que tu falou, né? O Parivartana com o Sol. Com o Sol? Não, com Júpiter, né? Entre Júpiter e o Sol aqui, né? Júpiter e o Sol, sim. Só que aí liga uma casa maléfica, ou seja, também coisas que vão ser. Eu imagino assim, né? Como está no Parivartana com Júpiter, coisas espirituais que podem ser reveladas, o Sol não fica bem posicionado na 8, mas ele faz com que a pessoa tenha a capacidade de perceber em si coisas que mais ninguém percebe. E, de novo, é uma casa de Escorpião que reforça esse ascendente aqui, né? E traz uma necessidade de transformação, mas a partir da espiritualidade, não da religião, porque Peixes não é um signo que fala sobre religião, essa é a casa 9. Peixes fala sobre a espiritualidade. É sutil a diferença, mas muito importante. E nesse caso, vai dar resultado na casa 5 do mapa natal, que é Peixes e é a casa dos méritos espirituais. A outra coisa é esse Sol no mapa natal, ele é Gandanta. Ainda tem isso, é um eclipse Gandanta, porque o Sol está com 28 graus. Então, o efeito desse Gandanta acaba vindo da casa 8, como a Parama falou, que é essa casa de transformações. E como a casa 8 é também o inconsciente, porque o signo de Peixes já é, a casa 8 também, de maneiras diferentes, mas a busca aí ela é muito profunda, muito profunda. Sim. E a outra coisa também, né, essa observação que tu fez do Parivartana, que tem no Navamsha, entre o Sol e Júpiter, ele acontece dentro de um Gaja Keshari, que é a conjunção de Júpiter e a Lua no Lagna, que também é muito favorável, tá ligado? Tipo, isso é o que salva a Lua no mapa natal, praticamente. Então, a Lua está muito bem posicionada, está exaltada em Touro, ela está com 24 graus, ela vai para Mrigashira, eu acho que é o Pada 2 de Mrigashira. Pada 1, pronto. Pada 1 de Mrigashira. Ela está muito boa, é uma Lua de investigação, de comunicação, de sensibilidade, de relacionamento, mas a gente tem que entender justamente, né, o efeito de peso que está acontecendo dentro de Câncer, que é o signo que é regido pela Lua, afeta a Lua. Então a gente tem que levar isso em consideração também, né? Então a força que essa Lua tem vem do Navamsha desse Gaja Keshari em Leão. Então ainda tem isso, né?
esse Gaja Keshari em Leão no Navamsha gera efeito na casa 10 do mapa natal, que é Leão, e afeta diretamente Mercúrio, que é o planeta que está trazendo essa movimentação para a área do trabalho. E isso porque a gente não está avaliando ainda os Charakaras, porque o Atma Karaka é o Gandanta, é o Sol. Pronto. É isso mesmo, olha lá. O Sol é o Atma Karaka, então a grande... Aí é onde está a grande sacada, o grande ajuste, o grande... Tipo, talvez o primeiro grande ajuste para esse mapa seja entender esse Atma Karaka. Porque ele, estando Gandanta, coloca como a grande necessidade a transformação. Porque esse Sol vai para casa 8 no Navamsha e afeta diretamente o ascendente do Navamsha através do Gaja Keshari e da regência que ele tem lá, né? Então, existe um grande lugar e uma grande necessidade de ressignificação e transformação para esse Sol. E lembrando que o Sol traz um marcador direto, diferente dos Karakas de Jaimini, né, dos Chara, que é a base dos próprios Chara Karakas, que coloca o Sol como pai, a Lua como mãe, coloca a ideia do Amatya Karaka, o Dara Karaka, Gnati Karaka. Então, assim, a gente sabe, através dos Karakas básicos, que o Sol representa o pai, a Lua representa a mãe. Então, existe um marcador específico gerado por esse Sol na casa 8 que precisa ser ressignificado na relação com o pai. E isso já vai trazer uma ressignificação para a própria personalidade através do Navamsha e vai gerar um efeito na forma, porque a casa 10 também é conhecida como a casa da fama do pai, porque a casa do pai é a casa 9. Então, essa casa 9 no mapa natal está extremamente pesada e precisa ser trabalhada e ressignificada em praticamente todos os Karakas, mas o resultado disso vai ser na casa 10, que é a casa do karma, a casa da ação. E é através da ação que a gente se purifica, é através da ação que a gente se transforma também. Então, tem uma série de eventos conectados e de resultados possíveis através desses elementos que a gente observou. E assim, a gente fez uma observação agora aqui rápida, porque a gente estava procurando o efeito da efeméride sobre esse mapa. Desculpa, posso fazer mais um comentário que eu vi agora? Isso. A Vênus é o Gnati Karaka, então é o Treta Karaka. E aí, Vênus é o regente de Libra, onde está Ketu. E aí a gente está vendo a ação de Ketu, especificamente nesse mapa. Então, também avaliar, além dos aspectos estéticos da religião, os aspectos materialistas que impedem uma entrega, uma devoção, levar Vênus para o lugar da devoção. E justamente transformar essa religião em espiritualidade, lembrando que é isso, mexer nesse eixo da casa 9 com a casa 12, fazer o ajuste correto, observando essas questões materialistas ou de relacionamentos muito próximos, sociedades, ou seja, as coisas que podem justamente trazer estresse nesse momento e desencadear um tipo de resultado no corpo, né? Justa porque isso tudo está em Câncer e teve o eclipse da Lua. Por isso que eu fiz a conexão.
Não, tá certo. E também porque Vênus rege Touro, que é a casa 7, e é onde está a Lua. E a influência mental gera o resultado psicossomático, como tu está falando. Então, a saúde é completamente afetada por causa da dignidade da Lua, né, da mente. E uma aí, bonita que é Marte. O Marte, ó, como ele vem aqui, né, como mérito também de vidas passadas, ele é um amate, é ele que está segurando, não só mantendo a preservação desse corpo, mas é uma luta, né? É uma luta mesmo, enfim. E como ele está nesse yoga super favorável, é uma luta que pode ser vencida. Sim. Não, esse Marte, ele é muito bom, ele tá dando muito resultado positivo mesmo, mas assim, num trânsito desse, com o Rahu passando por cima dele, alguma coisa negativa ele tinha que dar. E é aí onde tá outra coisa que seria o tema do encontro de hoje, que são os graus exatos. Rahu está transitando em cima dos graus exatos de Marte. O efeito é 100%. E ele vem crescendo, passa por cima do planeta com 100% e aí ele vai declinando. Então, assim, agora é a fase mais crítica, porque ele está transitando sobre os mesmos graus desse planeta. É muita força mesmo. E Irahu é o mais poderoso dos planetas nesse sentido, porque ele atua no plano sutil. Então ele atua antes que o planeta possa manifestar o efeito material dele. A outra coisa, levando em consideração que a Parama estava falando, é Guinyati Karaka, é o planeta responsável pelas doenças também. E aí a gente vai ter aqui Vênus relacionado a uma série de possíveis patologias. Então, com esse Vênus regendo a casa 12 e regendo a casa 7, a gente pode ter isso derivado de má associação, derivado de a casa 12, né, também, como fala sobre os sonhos, fala sobre essa questão noturna, fala sobre hábitos noturnos e questões inconscientes também que podem manifestar efeitos psicossomáticos, né? Então, uma série de mais caracas para a gente investigar. Uma coisa rapidinho, desculpa. Diz aí, é infinito. É infinito, não, eu paro agora. Vênus em Virgem, aqui na 2. E aí Saturno reforça o karma da casa 2. Então, dificuldades, trabalho duro, porque também fala de como a gente vai se manter, mas fala também do karma. Tudo bem, tá em Sagitário, mas a gente considerando a casa 2, tem a ver com a fala. E o que me ocorre aqui é que Vênus em Virgem gera um excesso de crítica. Então, isso cria um campo de insatisfação, que combina muito com Saturno também. E Marte. E Marte. Então, acho que uma boa dica para esse mapa é ficar atento com as questões da casa 2 e da fala, de quem se fala, o que se fala, porque a gente sabe que a gente pode cometer ofensa. E ofensa é uma coisa muito grave. E, enfim, pode atrasar demais o desenvolvimento espiritual. Então, essa junção de Mercúrio com Vênus pode gerar fofoca, ou ser alvo de, ou fazer, porque aí quando faz já volta. Então, tudo isso gera um campo desfavorável, que pode ser também transformado, claro. Era essa consideração. Positivamente. Claro, positivamente. Inclusive porque considerando, como você disse, que essa pessoa trabalha com esse Mercúrio aqui com comunicação, deixar essa fala muito limpa, muito honesta, muito justa. E isso vai acabar ajudando Mercúrio também. Sim.
E o fato de Irahu estar em Capricórnio na 3 dá resultados concretos dessa comunicação e dessas habilidades em comunicação. Então, são ajustes, né? É uma questão de ajustes. É tipo ir regulando a mecânica para poder fazer funcionar perfeitamente. Bora. Mas é isso. Pronto? Pronto. Parou aqui. Tem uma coisinha que eu queria, mas outra coisinha não é sobre o mapa, mas é também. Como o modo de exibição aí? Como é que tá aqui? Aqui para mim tá coisado, agora que eu ajeitei. Pronto. Tudo bem? Tá. Eu não sei, eu não tô vendo. Tu que tem que dizer como é que tu tá vendo, mas diz aí, fala aí. Eu tô vendo todas as janelas e só você aparecendo. Então, tu tá no modo grade, bota no modo orador. Sim. Tá se vendo agora? Não, mas tu tá me vendo agora? Sim. Pronto, beleza. Sério? Diz aí. Bom, sobre as forças que atuam sobre o mapa, muito superficialmente, eu estava acompanhando uma aula sobre Nietzsche, e Nietzsche fala sobre campo de força, campo de várias forças. Então, é muito bonita essa ideia de que a gente não é formado por uma única informação, justamente, e aí, considerando que tem uma forma de astrologia que aborda o posicionamento solar, eu acho que acaba sendo muito pouco, embora o Sol tenha a importância que tem e seja o indicativo da nossa alma, avaliar só o Sol é limitar muito a experiência da alma, né? Então, eu achei muito linda essa ideia do campo de forças que a gente é. E esse campo de forças, a tensão entre essas forças é que gera o crescimento, a evolução, o amadurecimento. Enfim, eu acho que é uma imagem bem bonita. E o mapa mostra isso com muita clareza. Sim. Bem massa a leitura que o Nietzsche fez da astrologia, né? Ele enxergou alguma coisa, né? Enfim, Nietzsche, brilhante. Então, que massa. É isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou alguma observação para fazer. Eu acho que hoje foi um pouco mais complicado, porque a gente meio que pegou uma parte do conhecimento teórico e colocou em prática. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer no mapa da gente mesmo para poder entender como é que ele funciona. A gente deu uma dica assim de qual é um caminho para começar a olhar o mapa. E é infinito, a gente poderia ficar horas avaliando esse mapa, porque a gente nem foi atrás das nakshatras onde os planetas estão. A gente não foi atrás da cúspide dessas casas para saber qual é a nakshatra que está dando efeito na cúspide. Então, assim, a gente deu um tapa por cima do que seriam possíveis efeitos, porque eu queria mostrar o que aconteceu, resultado do eclipse. Beleza. Então, assim, a partir dessa forma como a gente mostrou a interpretação, a leitura, dá para qualquer pessoa começar a olhar para o próprio mapa. Ainda em cima disso, e a gente tem todos esses vídeos no YouTube, o posicionamento do regente das casas é extremamente importante para ver quais são os resultados. E os yogas, que a gente colocou ali os 3 ou 4 yogas só, mas tem muito mais. Esse mapa natal, só de Iraja Yoga, Iraja Sambandha Yoga, deve ter uns 15. Cada um deles resultado de um posicionamento planetário diferente, gerando resultados diferentes. Então, assim, são muitos resultados possíveis que vão dando efeitos ao longo da vida da pessoa. A gente está avaliando uma circunstância temporal, né? Assim, um fragmento dessa complexidade. Então,
Se alguém quiser fazer algum comentário, ligar o microfone, falar alguma coisa, tipo, tiver alguma pergunta também, a gente ainda tem um tempinho. Eu já separei o mantra para a gente ouvir agora no final, que é, de novo, e muito bom, o mantra de Nishinradeva, para a gente sempre se sentir protegido, né? Porque Deus nunca abandona a gente, então o tempo todo a gente tem o mais poderoso dos guardiões ao nosso lado, e foi o dia do aparecimento de Nishinradeva, né? O dia do passatempo de Nishinradeva foi agora, essa semana passada, e é um dia super importante. Então, foi justamente na véspera do eclipse, porque é no Shukla Chaturdasi, que é o Chaturdasi, é o 14º dia, como é Shukla, é brilhante, então é o 14º dia da lua brilhante, é a véspera do Purnima, que é a lua cheia. Então a gente teve, na véspera da lua cheia, o Nishinra Chaturdasi, que é o aparecimento da forma leão de Deus, que é o protetor dos devotos. E a gente teve no dia do eclipse o Kurma Purnima e Buda Purnima. Então, em 2 dias, a gente teve a comemoração do aparecimento de 3 avatares. Então, assim, a gente estava completamente protegido de alguma maneira, e tudo que pode ter acontecido com cada um foi para a nossa própria evolução espiritual e para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque Deus estava cuidando da gente, Ele não ia desamparar a gente. A gente está nesse rolê e a gente está tentando, a gente está buscando fazer o melhor que a gente pode. Então a gente tem que entender que todas as circunstâncias são misericórdia para a nossa própria evolução. Então, assim, Kurma é a forma do Senhor, a forma de Krishna como tartaruga, que vem para favorecer com que o oceano fosse batido pelos deuses e pelos demônios, né? Então, ao mesmo tempo em que o veneno sai do oceano, o néctar da imortalidade sai também. Então a gente tem que ter isso muito... isso foi outra coisa. Quem que falou isso? Foi na aula do Madhusudana Maharaj esses dias, alguém vai falar sobre ghee. Ghee é a manteiga clarificada. Quem é do Nordeste conhece como manteiga de garrafa. Mas o processo da manteiga de garrafa é diferente. O ghee é a parte mais pura da manteiga. E para você fazer ghee, você precisa de uma quantidade boa de manteiga. Você coloca ela no banho-maria. Então, bem pouca temperatura, não pode esquentar muito. E aí essa manteiga derrete. E começa a sair uma espuma dessa manteiga. E você tem que ir e remover essa espuma. Porque essa espuma são as toxinas dessa manteiga. Então, depois de algumas horas removendo essa espuma, o ghee se apresenta. Então, quando a gente começa o nosso processo de purificação, vão ser vidas de espuma saindo. É muita espuma que vai sair antes da gente conseguir ver a cor do ouro líquido, que é o ghee. O ghee, quando ele está quentinho, ele tem a cor de ouro derretido. Ele é muito lindo, ele é fantástico. E assim, o ghee, ele só de você olhar para o ghee, ele já tem propriedades místicas, né? Então, é isso. A gente tem que levar em consideração o processo de purificação. E o processo de purificação é lento. E ele precisa de muita atenção e de muito cuidado para não deixar resíduos, né? Porque um resíduozinho desse pode vir estragar toda a manteiga depois, todo o ghee depois, né? Então, a gente está tentando purificar a si mesmo
e com muita atenção e muito carinho ir removendo essa camada de impureza que vem à tona através da nossa prática espiritual. E é interessante, eu vou finalizar mesmo agora. A palavra austeridade vem do sânscrito tapasya. E uma das coisas que a tapasya gera é calor. Então, através da austeridade, através do calor da austeridade, a gente é capaz de purificar a nós mesmos e tirar essas impurezas que vão subindo, né? Então, através da austeridade é que a gente se purifica. Então, o sacrifício é extremamente necessário. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é entender e aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável. E muitas vezes rejeitar o que é desfavorável é doloroso, porque a gente está apegado ao que é desfavorável. Então, outro dia eu estava pensando, né, tipo, a gente é como um diabético na mesa de cirurgia, perdendo partes do nosso corpo e imaginando que não vai fazer falta porque o açúcar é muito bom. E aí a gente continua comendo açúcar enquanto o médico continua arrancando pedaços do corpo da gente fora. Então, basicamente, a gente vive assim, né? A gente vive fazendo coisas erradas que nos privam da verdadeira realidade, da verdadeira percepção da realidade. Então, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer, um caminho muito longo. Essa vida é uma das vidas que a gente tem na nossa jornada. E a coisa mais importante que a gente tem é a boa associação. E pedir pela misericórdia de que a suprema personalidade de Deus mantenha pelo menos a memória do próprio nome no coração da gente. Para quando alguém falar o nome de Deus numa próxima vida, a gente lembre onde a gente parou na evolução do nosso processo de conexão com Deus. Então, Quero falar alguma coisa? Posso? Fala. Uma mesmo. Então, você falou em calor, eu pensei em frio, tá fazendo um frio lascado aqui no Sudeste. Você falou em ação correta, falou em Deus, e eu queria falar sobre o padre Júlio Lancelot, que está fazendo uma campanha incrível em São Paulo. A prefeitura não está dando abrigo para as pessoas, tem gente morrendo de frio na rua, de verdade. E na página dele no Instagram tem o endereço da casa de abrigo, que ele abriu a igreja para as pessoas poderem dormir. Estão precisando de doação, dá para comprar no Mercado Livre, tem meia, tem cobertor de doação, tem qualquer coisa que dê para mandar, dá para mandar direto para eles. Enfim, vamos aproximar o nosso coração de Deus e ajudar alguém que está ajudando tanto outras pessoas. Enfim, se alguém se sentir tocado, dá uma olhadinha lá e colabora. Massa, muito bom. E astrologicamente falando, esse tipo de karma yoga favorece Saturno e favorece Ketu. Então, em todos os aspectos, é bom para quem puder fazer esse tipo de ação, né? É uma ação em que você não incorre em nenhum aspecto negativo, você não corre o risco de estar fazendo alguma coisa que tem uma cobertura favorável, mas o resultado desfavorável, né? Muitas vezes a caridade, ela tem um aspecto egóico, mas muitas vezes a gente pode fazer uma caridade de verdade dentro de uma circunstância muito especial. Então essa observação da Parama é incrível, porque Ketu, em Libra,
traz para a gente essa percepção social das pessoas desamparadas e dos que sofrem, né? Então, eu acho que esse ano, inclusive, a gente vai ter uma situação muito grave, muito séria em relação às pessoas desfavorecidas. E, pelo menos através da nossa consciência, a gente poder fazer o melhor que seja possível para ajudar a melhorar a situação dessas pessoas, né? Em todos os níveis, a gente vai ter algum tipo de oportunidade de favorecer essas pessoas. Vai chegar a circunstância para cada um. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, foi super legal hoje, a gente teve uma conversa bem legal mesmo. Não foi tão filosófica quanto as outras, foi mais prática, mais técnica, mais astrológica, mas a gente vai ficar alternando um pouco nesses próximos dias a respeito de astrologia e filosofia. Amanhã começa o grupo de estudos do Bhagavad Gita, então eu vou ficar muito feliz com quem puder participar também. Eu vou compartilhar o link no grupo lá. E eu queria, mais uma vez também, oferecer todos os méritos e todas as glórias para os mestres espirituais, para Shila Gurudeva, porque tudo que a gente faz, tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer, tudo que eu me disponho a fazer, que é positivo, é pela misericórdia de Gurudeva. Então, a predisposição positiva da minha existência é uma misericórdia de Gurudeva. Então, tudo isso que eu tento fazer é simplesmente para glorificar ele, para retribuir a misericórdia que ele teve comigo. Então, todas as glórias são para Gurudeva e que a gente possa passar mais tempo em associação para lembrar dos ensinamentos que ele transmitiu, né? Porque esse foi o propósito da existência dele também. Deixar todos esses marcadores afetivos e esse conhecimento transcendental. Então, quero oferecer minhas reverências também a todo mundo. Fico muito feliz que a gente passou mais esse tempo junto. Eu vou colocar o mantra de Nishinradeva para tocar. Então, um grande abraço. Até amanhã ou até a semana que vem. Se cuidem. Estudem também. Leiam alguma escritura. Tentem assistir às aulas daqueles que vocês consideram os mestres espirituais. E vai ficar tudo bem, né? De um jeito ou de outro vai ficar tudo bem. É isso. Vamos dar lá. Jato jami tato
Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Kalika Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Nrsimhadev Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Nrsimhadev Jaya Bhakta Prahlad